Começa agora o programa Boa Vontade Entrevista, que hoje homenageia Oscar Niemeyer, considerado o maior arquiteto do mundo. Ele que desenhou a cidade de Brasília e revolucionou o planeta com suas formas e curvas. Quem conversa conosco é o Paulo Sérgio Niemeyer, bisneto de Niemeyer e também arquiteto. Paulo, muito obrigado por nos receber aqui no seu escritório no Rio de Janeiro. Obrigado, prazer é meu. Paulo, eu gostaria que você falasse sobre o início da vida do seu bisavô aqui no Rio de Janeiro. Durante muitos anos ele teve um escritório na Rua das Laranjeiras, que é também aqui na Cidade Maravilhosa. Conta um pouco pra gente sobre esse início dele. Ele morava na Rua das Laranjeiras e teve um escritório na Conde de Laje, que aí era onde ele trabalhou bastante. Depois teve também uma sala lá no centro da cidade, onde ele chegou a fazer divisão com o Paulo, irmão dele. Eles tinham uma relação de amizade muito próxima, foram muito amigos até o fim da vida. E pelo que ele me conta, foi muito interessante, teve contato com muita gente importante. E uma coisa que eu acho interessante na história dele, na trajetória dele, e que eu acho legal, que ele me passou, é essa coisa do trabalho. Todo o trabalho que ele está fazendo é sempre o mais importante. Quando ele fez o projeto da ONU lá em Nova York, ele mudou para Nova York e acompanhou de perto desde o desenvolvimento até acompanhando as obras, etc. Como fez com Brasília, com Paris e vários projetos dele, ele ficou muito ligado ao projeto para acompanhar. E hoje no Caminho Niemeyer é a mesma coisa. Ele tem vontade de estar todo dia, inclusive agora ele está fazendo uns exames, está se recuperando. Ele falou que assim que quer ir lá visitar o Caminho Projeto e tal. E é uma coisa que eu faço também, acho legal. E a gente está fazendo um projeto interessante em Caxias, que eu também estou com vontade de acompanhar e ir para lá. Agora, antes de nós falarmos sobre esse projeto em Caxias, eu gostaria que você falasse, Niemeyer é muito conhecido pelo seu projeto em Brasília. Fala pra gente como é que aconteceu esse contato inicial lá em Minas Gerais com o Juscelino Kubitschek e posteriormente esse convite para projetar o Distrito Federal. Então, ele me conta com muito prazer. Tudo começou com o Capanema, né? Ele trabalhava com o Capanema e ficou muito amigo do Capanema. E o Capanema que indicou para fazer a Pampulha. Quando o Juscelino queria fazer o projeto, ele falou, tem aqui um arquiteto novo, muito legal e bom, você vai gostar. E aí começaram. E aí ele foi para Belo Horizonte e o Capanema e o JK gostou do trabalho do Oscar e de como ele desenvolveu, que foi muito rápido, quer dizer, ele não visava exatamente o dinheiro em si, ou como é que ia fazer. Ele tinha um problema e o Oscar foi e fez. No dia seguinte estava lá a Pampulha pronta. Então, quando teve o problema de Brasília, ele chegou e falou, Oscar, tem um problema novo, que só você pode fazer. Quer dizer, eles tinham uma coisa interessante, tanto o JK quanto o Oscar, que eu acho que foi o que determinou a amizade deles. Antigamente eles eram visionários, na minha opinião. E eles acreditavam no projeto, independente de como ia acontecer. Eles resolviam, desenvolviam e apresentavam o projeto e compravam a briga do projeto. E isso é uma coisa interessante, fantástica. E eu acredito muito que isso é o ideal. Agora, você que também é arquiteto, lançou um projeto em São José do Vale do Rio Preto, que fica na região serrana aqui do estado do Rio de Janeiro. Um projeto também que teve contribuição do seu bisavô Oscar Niemeyer. Fala pra gente desse projeto. A gente teve contato com eles há muito tempo e eu acabei me aproximando pela história da cidade. A cidade é uma cidade muito simples, que foi distrito de Petrópolis, e a gente chegou e começou a ver como é que podia melhorar essa cidade que se emancipou há 10, 15 anos. Então vamos desenvolver a cidade. E aí tinha projeto de urbanismo, uma cidade que tem muitas histórias interessantes. Tom Jobim tinha uma casa lá, onde ele compôs Águas de Março, o Dindia foi composta lá, e ele gostava muito da cidade. A cidade vive um pouco essa coisa da cultura, e principalmente a história do Tom Jobim, né? Então você se encanta pela cidade, pela história. O pessoal lá é muito... O povo da cidade é muito
carinhoso, muito agradável. Aí desenvolvemos vários projetos e um deles foi esse do novo bairro para a cidade, com visão para coisa do futuro, né? A cidade é uma cidade que era distrito de Petrópolis e por isso não tinha muito recurso, é uma cidade pobre e que tem uma alma grande, ela quer crescer. E aí a gente encampou o projeto e tiveram vários. Um deles foi o bairro Águas Claras, que o meu avô também gostou da cidade, gosta do povo da cidade, até pela ligação dele com o Tom Jobim, a gente começou a trabalhar a cidade. E aí teve esse bairro, que a gente pegou, tem projeto da residência, dos lotes, de como a cidade pode ser melhor para cidadão ali, como é que pode trazer recursos, comércio e tudo. E aí a gente desenvolveu, até saiu na revista, aí tem o projeto da cidade, com a cidade administrativa, o projeto da área, de uma área de esportes, centro esportivo, centro educacional. Esse é um projeto feito a quatro mãos. Você idealizou e seu bisavô contribuiu. A gente viu em função da necessidade, a prefeitura já tinha o projeto, já tinha comprado o terreno, já tinha desapropriado o que tinha que desapropriar, já com a visão de expandir a cidade para aquela área, que é uma área boa. E aí a gente começou a desenvolver o projeto. Aí o Oscar, o Dindinho, né? Chegou, também encampou, a gente definiu as questões de urbanismo, como é que podia ser, como é que não podia ser, e aí surgiu esse monte dos três poderes, que é o novo centro administrativo da cidade, onde teria o paço do governo e as secretarias, e o novo fórum da cidade. Um projeto realmente muito bonito. Me diz uma coisa, como é o seu bisavô, o Dindinho, como você carinhosamente o chama, no dia a dia? Ele ainda tem essa cultura, essa vontade de vir constantemente ao escritório para ver de perto seus projetos? Como é que é esse dia a dia dele? Eu acho que é a fonte de vida dele, né? Ele vai todo dia ao escritório, ele acorda, começa, se arruma e vai para o escritório e passa o dia lá. É lá que ele recebe os amigos, ele fala dos projetos. O movimento dessa rotina de escritório é a família dele, né? Então é interessante. É um homem apaixonado pelo trabalho que faz. A gente sempre fomenta nisso nele também, em função da idade, é o que anima ele a estar trabalhando e vivendo, né? Agora, a contribuição de Oscar Niemeyer para a arquitetura brasileira e mundial, ela é inquestionável. Fala pra gente o que representa a arquitetura na vida do seu bisavô. Eu acho que não é... Tem uma coisa engraçada que ele fala, que a arquitetura não é importante. A gente fica repetindo isso e eu acho um pouco que ele tem razão. Ele misturou um pouco a arquitetura e a vida. Então, por exemplo, a gente como parente quer visitar ele em casa não tem muito sentido. Ele não está tão interessante como ele no escritório. A vida dele é o escritório, mas não é o escritório falar de arquitetura. É justamente isso. Ele realmente vive assim. Ele recebe os amigos ali, ele faz as coisas dele ali. Então a casa dele é o escritório. Então não é só arquitetura. Ele não quer falar só de arquitetura. Ele quer saber como é que está o Lula, como é que está a Dilma, como é que está a situação da economia, como é que está o Chaves, como é que está o mundo, a economia, tudo. Então não é arquitetura só, nem principalmente. Eu tive uma coisa... Eu vivo com ele, né? Então a gente trabalha junto e até pouco tempo, até 2 anos atrás, estava morando com ele. Então era 24 horas. E isso é interessante. E você constata isso, né? Você quer visitar ele, é no escritório, não é em casa. Em casa ele vai para dormir. Agora, quando ele projeta um prédio público, ele se esmera mais ou ele trata todas as suas obras de maneira igualitária? Ele dá aquela importância, aquela relevância a todos os projetos que ele se envolve? Dá relevância a todos os projetos que ele se envolve. Projeto que ele não acredita, ele não se envolve. Então, se ele está trabalhando no projeto, ou se aquele projeto faz parte do dia a dia dele, ele está trabalhando como qualquer outro. Quando não está, ele não entra para o escritório. Entendeu?
Então ele trabalha desde uma casa para um amigo que ele não recebe nada, quanto um projeto para o MST, como ele já fez vários, e como um projeto bem pago que ele também trabalha da mesma forma. Todos ele tem a mesma relação. Tá certo, Paulo. Nós vamos a um breve intervalo nessa nossa conversa aqui na Boa Vontade TV. E você, telespectador, é o nosso convidado. Participe pelo e-mail do programa entrevista@boavontade.com. Não saia daí.